Amém, irmãos? Nós lemos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 18, na noite de hoje. Quero ler também Daniel, capítulo de número 10, Daniel 10, verso 12 ao 14, que diz assim: então, verso 12 de Daniel, se você puder abrir. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu deixei ali como os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distante. Nós estamos falando sobre guerra espiritual em uma perspectiva mais no sentido da gente entender os ataques de Satanás. E nós precisamos compreender, irmãos, que a Bíblia nos mostra que toda luta que nós passamos, toda batalha, toda dificuldade, toda tribulação, ela não é uma luta simplesmente humana, não é uma questão simplesmente humana, de lógica. Não. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é? Mas precisamos entender que tudo começa no mundo espiritual. Existe esse mundo físico que nós contemplamos, que nós sentimos, que nós ouvimos, mas existe um mundo invisível. E essa batalha, ela é arquitetada, projetada, organizada no mundo invisível, no mundo espiritual. E claro que se manifesta no mundo físico, material. Pelo fato dessa luta, dessa batalha, desses ataques se manifestar no mundo físico e material, as pessoas têm a tendência de acreditar apenas ao ser humano, muitas vezes. Tem a tendência de ignorar o mundo espiritual e acreditar isso apenas ao ser humano. Apenas o ser humano. Mas, certo, precisamos entender que se manifesta no mundo físico, no nosso dia a dia, na nossa convivência, naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nos nossos relacionamentos, mas isso tem uma origem, muitas vezes, no mundo espiritual. Amém? E aí, quando falamos de mundo físico, nós falamos que a guerra espiritual, ela pode se manifestar na vida de uma única pessoa. Às vezes o indivíduo está passando por uma luta, mas pode também ser travada contra um grupo de pessoas, contra uma sociedade organizada, contra uma cidade, contra um país, e assim sucessivamente, não é? Contra um grupo de pessoas, contra uma sociedade organizada, como contra um único indivíduo. Então o inimigo, ele pode resolver investir contra a vida de uma pessoa. E aí a gente vê isso se manifestando de diversas formas. Então nós precisamos, irmãos, não podemos esquecer a verdade dita por Jesus. Jesus disse que o objetivo final, o objetivo de Satanás, do inimigo, tudo que ele faz é para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele, né? Então, o inimigo não faz nada de bom para o ser humano. Absolutamente nada de bom. As coisas aparentemente que ele faz de bom é com o objetivo de matar, de roubar e destruir. Então, às vezes, os ataques espirituais, ele acontece contra uma única pessoa.
E aí nós falamos aqui alguns sinais, por exemplo, perda do desejo de buscar a Deus. Perda do desejo de buscar a Deus é um sinal de ataque espiritual. Desgaste físico, cansaço sem explicação. Falta de recursos, de repente, falta recurso para tudo. Vida de oração fraca, sobrecarga pelas circunstâncias. Hábitos e pecados antigos começam a voltar. A pessoa de repente quer voltar lá atrás. Igual Jesus disse, igual o porco, igual o cão que volta para querer comer o vômito. Tendência de se afastar das amizades espirituais. Ah, não, eu queria muito, quero ir lá no shopping hoje, mas o Gessiel, em vez de eu chamar ele, eu quero chamar alguém que não quero ir, mas o Gessiel, que é crente. Vou procurar alguém que vai falar um monte de besteira, e assim sucessivamente. Mas os ataques espirituais também podem ser contra a família, contra o núcleo familiar, contra marido, mulher, filhos, pai, mãe, genro, sogra, sogro, contra uma família organizada. E aí, alguns sinais, claro que existe hoje, por exemplo, nervosismo entre os seus membros. Nervosismo sem explicação, todo mundo com nervo à flor da pele. Né? Discórdia, briga, rebeldia, revolta contra os pais, ira, pensamentos destrutivos, os projetos da família não dão certo de jeito nenhum. Enfermidades generalizadas, desemprego generalizado sem fundamento. Claro que, como eu falei aqui, nós não queremos anular, às vezes, a formação do indivíduo. Existe comportamento do indivíduo, que ele já passa a ser um comportamento um tanto quanto maligno, por causa da formação. Por exemplo, uma família aonde se tem o estilo de vida de mentir. A tendência é que todo mundo cresça achando que mentir é algo normal. Né? Então, claro que eu não estou aqui anulando a questão da formação, do caráter, não. Mas essas coisas são sinais de ataque de Satanás. Então nós não podemos, irmãos, simplesmente materializar a coisa. Ah, esse menino está nervoso é porque é rebelde demais, é porque ele não presta. Não. Às vezes ele pode estar sofrendo um ataque de Satanás. Amém, irmãos? Meu marido, não posso nem olhar para ele, que ele já está... Pode ser que esteja debaixo de uma luta. E aí nós precisamos estar alerta, porque nós temos as armas para combater isso. Amém, irmãos? Paulo disse, as armas da nossa luta não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Mas aí o ataque espiritual também ele pode ser contra um grupo de pessoas. Não é? E aí aqui a gente coloca, por exemplo, a igreja, os departamentos. Pode ser contra um departamento da igreja, pode ser contra um grupo de louvor, um grupo de evangelismo, organizado dentro da igreja. Pode ser contra um pequeno grupo, contra discípulo, discipulador, contra uma igreja em geral, contra um campo, contra uma denominação, um ministério. Então, esses ataques de Satanás podem ser também contra grupo de pessoas organizadas. E aí nós precisamos ficar atentos, porque muitos crentes não estão atentos a isso. O diabo às vezes começa a pintar e bordar, e muitos caem na pilha dele. Entenderam? Muitos caem na pilha de Satanás e embarcam junto sendo instrumento dele. Então precisamos estar atentos. E sinais, por exemplo, de ataque contra grupos, contra a igreja. Por exemplo, fofoca. Irmão do céu. Essa é uma das armas que Satanás usa para atacar o povo de Deus.
Então o crente não pode emprestar a língua dele para falar mal dos outros, para criticar. Não se critica nada de igreja. Igreja, se você não entendeu alguma coisa, eu não estou entendendo, chega para o líder, para o pastor e pergunta, me explica. Mas não saia criticando coisa que você não sabe. Você pode morrer sem saber porque você está morrendo. Sabia disso? Então, não se exponha ao perigo, contenda. Meu Deus. Então você percebeu que um espírito de contenda começou? Precisa cortar. Divisão, calúnia, pecado generalizado, descontentamento infundado. Isso tudo são sinais de ataque de Satanás contra grupos. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Então você precisa ficar atento. E aí, nós precisamos entender que a base de atuação do diabo é o nosso caráter. Entenderam, irmãos? É o nosso caráter. Se a pessoa tem fraqueza, por exemplo, para fazer divisão, para querer ganhar a simpatia de um, denegrindo a imagem de outro, ele vai ser um instrumento do diabo fácil. Por quê? Porque a base da atuação do diabo é o nosso caráter. É o nosso caráter. É o nosso caráter que faz, que nos ajuda a gente fugir, tanto do pecado, como resistir também os ataques de Satanás. Amém, irmãos? Então, por exemplo, uma pessoa que tem bom caráter, ela chega num ninho de fofoca. Quando o de bom caráter chega, o que vai acontecer? Vai acabar com aquilo ali. Vai resolver, vai convencer que não é daquele jeito. Agora, por exemplo, uma pessoa que não tem um caráter trabalhado nesse sentido, ele vai embarcar junto e vai envenenar mais ainda as coisas. Amém, irmãos? Então precisamos ficar atento desses sinais. Nós que somos igreja, líderes, precisam ficar atentos. Existem demônios específicos. Por exemplo, aquele bicho que se identifica como tranca-rua, sabia que ele é mestre em causar briga, contenda? E aí, às vezes, as pessoas, elas convertem, mas não crescem, não amadurecem em determinados aspectos, e por isso que são presas fáceis de Satanás. Líderes que não amadurecem, pessoas que às vezes só crescem no tempo de crente, e às vezes tem muito talento até, tem talento, cresce no mundo de crente, no tempo de crente, e às vezes até no conhecimento e no talento, mas se não trabalhar o caráter, pode se tornar como um edifício construído, edificado sobre areia. Porque o diabo, ele acha base exatamente no nosso caráter. Mas os ataques espirituais, eles podem ser também, irmãos, contra um bairro. Sabia disso? Que a realidade espiritual, às vezes, de um bairro é diferente do outro, dentro da mesma cidade. Às vezes, a realidade espiritual de uma cidade é diferente de outra, dentro do mesmo estado. Às vezes, a realidade espiritual de um estado é diferente de outro, dentro do mesmo país. E a realidade espiritual de um país, às vezes, é diferente do outro. A realidade espiritual de um continente é diferente da realidade espiritual de outro continente. Por quê? Porque os ataques de Satanás podem ser contra uma sociedade organizada. E aí, a realidade espiritual é diferente de acordo com o principado designado pelo inferno para atuar naquele lugar. Daniel, por exemplo, aqui, onde nós lemos, Daniel disse que aplicou o coração dele em buscar o Senhor.
Ele resolveu buscar o Senhor para alcançar uma resposta de Deus. E aí então, só depois de 21 dias, é que o anjo chega para Daniel com a resposta e diz para ele: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você resolveu buscar o Senhor, eu fui enviado com a resposta. Mas o anjo da Pérsia me resistiu. Olha só, durante 21 dias, o anjo, todo mundo aqui sabe o que significa anjo, o que é anjo? Hã? Diga comigo, anjo são seres espirituais a serviço da igreja. Então os anjos executam as ordens de Deus. Você está orando, buscando algo, Deus manda o anjo trazer. Às vezes você não vê, mas ele trouxe. E aí, o anjo designado por Deus para trazer a resposta a Daniel, quando foi enviado o principado, o príncipe da Pérsia, resistiu ele. Resistiu. E no 21º dia, veio Miguel ajudar aquele anjo. E Miguel ficou lutando lá com aquele anjo, com os reis da Pérsia, o texto diz, e o anjo trouxe a resposta para Daniel, durante os 21 dias. Então, olha só, o texto mostra espíritos territoriais que atuam em territórios, em determinados territórios, às vezes designados para determinadas regiões, designado para determinadas cidades, para determinados estados. Sabiam que só dentro do Brasil existe uma diferença enorme com a questão do evangelho. E alguns estados, as pessoas têm a dificuldade tremenda de converter. Em algumas cidades, por exemplo, dentro do próprio estado de Goiás, que é um estado evangelizado e que tem um grande percentual de crente, cidade, por exemplo, do GCL, as pessoas têm uma dificuldade para converter. As igrejas têm dificuldade, que não enfrentam, às vezes, em outros locais. Então, o texto aqui nos mostra a atuação desse anjo, desse principado. Então, olha só, espíritos territoriais que atuam debaixo de uma hierarquia em determinadas regiões. E aí a Bíblia fala dessas hierarquias quando fala principado, que é o maioral que atua sobre um território, né? Potestades são aqueles espíritos que atuam no mundo aí no espaço sideral, promovendo uma série de coisas, né? Poderes. Dizem que esses espíritos são aqueles que trabalham no nível dos poderes, por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar por todas as autoridades. Aqueles que estão investidos de autoridade, que estão em eminência. Todos eles. Ah, mas o prefeito lá da minha cidade, o vereador, é tudo ladrão, mas você tem que orar por ele está debaixo de influência maligna. O caráter já não é bom e debaixo de influência maligna vira um instrumento poderoso. Então, espíritos que trabalham nessa esfera, influenciando as leis, influenciando a nível de Congresso Nacional, de Senado. Para quê? Para que essas pessoas, esses legisladores, criem leis que vá prejudicar a população, para que o governante roube e assim morra um monte de gente na fila do hospital, de violência, de fome. Então, o inimigo, ele trabalha de maneira organizada, principado, potestade, poderes, dominadores, forças espirituais da maldade, que são aqueles demônios que possuem pessoas, que atacam pessoas nesse sentido. Então, veja bem, nós precisamos compreender isso, o mundo espiritual.
Porque de repente a pessoa começa a atribuir tudo ao mundo físico. E aí, quando nós ignoramos isso, a coisa pega. Quando nós ignoramos isso, às vezes famílias são destruídas. Uma família que não compreende esses valores, às vezes são atacadas por Satanás e destruída, e simplesmente atribui a ação humana. Uma igreja que não compreende isso, às vezes não tem êxito em determinadas coisas. Então nós precisamos compreender que no nosso bairro, dentro da nossa esfera de ação, existem demônios designados pelo diabo que atuam. Estão compreendendo, irmãos? Que atuam. E aí, esses demônios, eles atuam, e a atuação deles dependem exatamente da especialidade de cada espírito desse que foi mandado. Que de acordo com a legalidade dada a Satanás, de acordo com a fundação, os primeiros moradores, os fundadores, às vezes, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, de acordo com a legalidade dada, espíritos específicos são enviados para trabalhar dentro desta legalidade. Por exemplo, bairro, cidade ou nação edificada sobre o fundamento do ocultismo, onde os seus primeiros moradores, às vezes, são ocultistas, são satanistas, são macumbeiros. Com certeza, vai ser designado espíritos de incredulidade, que vai normalmente prender as pessoas que vão habitar naqueles territórios e vai dificultar. Essas pessoas vão ter mais dificuldade para crer no Evangelho do que pessoas que estão, às vezes, morando em outros estados, que às vezes não estão debaixo da mesma influência maligna daqueles. Amém, irmãos? Então, normalmente, quando se pratica muito essa questão do ocultismo, o índice de incredulidade é muito grande, nessas cidades, nesses estados, nesses bairros, muitas vezes. Não é? Então, as igrejas, às vezes, enfrentam uma grande resistência do inimigo, sofre contra-ataque do inimigo constantemente. Igrejas têm dificuldade de romper em fé. E quais são, então, sinais de que um bairro, de que uma cidade, de que uma nação, às vezes, está debaixo do ataque de determinados espíritos? Então, veja bem, determinadas características, elas se sobressaem. Entenderam? Por exemplo, um local onde as pessoas são difíceis de converter, incredulidade fora do normal e acima da média. Normalmente são cidades, são locais que tiveram um envolvimento com o ocultismo muito grande. Ou que tem ainda. Violência demasiada. Violência fora do comum. A gente precisa entender, irmãos, que desde que o pecado entrou no mundo, o inimigo passou a dominar. Entenderam? Então o pecado sempre existiu, o mal sempre existiu. Mas quando há um sinal desse fora do comum, fora do normal, é sinal de que existe algum principado atuando naquela área. Entenderam? E é importantíssimo todo cristão saber disso. Porque senão ele começa a bater em ferro frio. E começa a achar um monte de coisa. Não é? Violência demasiada, índice de prostituição elevadíssimo, fora do normal. Vício, alcoolismo, droga,
e etc. Alto índice de roubo e de furto, estou falando fora das estatísticas normais de um país. Acidentes fatais, suicídio fora do comum, ateísmo, prática de ocultismo em fastas religiões, pobreza extrema e miséria. Às vezes, determinados lugares têm uma pobreza extrema e miséria porque existe principados atuando ali. Corrupção. E quais são, então, as atitudes que nós precisamos tomar contra os ataques do inimigo a nível de bairro, cidade, de estado, de país? Quais são? Primeiro, precisamos reconhecer que existe batalha espiritual, guerra espiritual a nível de território. Amém, irmãos? A nível de território, que procura influenciar um bairro, procura influenciar uma cidade, procura influenciar uma nação, um estado, um país. Precisamos compreender isso. Precisamos entender que a igreja deve orar, expulsando especificamente esses espíritos. Então, uma das coisas que precisa ter na nossa oração não é intercessão? Não é? Então, na hora da intercessão, nós precisamos interceder pelo nosso bairro, interceder pela nossa cidade, interceder pelo nosso estado. E, às vezes, expulsar esses espíritos específicos de violência, de prostituição, de incredulidade. Precisa haver resistência e perseverança, como Daniel perseverou durante 21 dias. Já pensou se Daniel tivesse desistido logo? Se ele tivesse desistido logo na primeira semana? Ah, Deus não quer me revelar isso. Porque ele estava buscando uma resposta para entender. Se ele tivesse desistido, a resposta não teria vindo, porque o anjo da Pérsia estava segurando a resposta. Então, usar as armas espirituais, apropriar-nos do sangue de Jesus. Amém, irmãos? O sangue de Jesus, o nome de Jesus, é uma arma poderosa nas nossas vidas. E Jesus, ele nos autorizou a usar, não foi? O que ele disse? Em meu nome. Amém, irmãos? Então é usar o nome de Jesus como arma. Como arma. Alguém já disse que a gente usa o nome de Jesus como meio, não é? Como canal para nos chegar diante de Deus. Que Paulo disse que através do nome de Jesus o caminho está aberto. Tenhamos ousadia. Mas o nome de Jesus também é uma arma. Amém? É uma arma. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então, no nome de Jesus, nós podemos ordenar que as portas se abram, que a doença vá embora, que algum espírito maligno que esteja nos atacando a igreja, atacando o grupo que a gente faça parte, atacando o nosso bairro, o nome de Jesus é uma arma poderosa para fazer ele correr. Amém? Então, nos apropriar do sangue de Jesus, do nome de Jesus, nos apropriar da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz, e crer naquilo que a palavra de Deus diz. Amém, irmão? Crer naquilo que a palavra de Deus diz, não naquilo que Satanás diz. Reconhecer a nossa filiação. Eu sou filho de Deus. Amém? E meu Pai é poderoso. Ninguém pode com meu Pai. Ele me deu autoridade. Tem que sair da minha frente. Amém, irmãos? Precisamos usar essas armas. E precisamos, como crente, contra-atacar. Não podemos ficar só na defensiva. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
Vocês já viram, irmãos? Vocês já viram o exército, o BOPE, quando vai invadir um território, como é que aqueles caras fazem? Já viram? Então estão numa missão à procura de um inimigo, eles vêm fortemente armados, se prepara de lá ou de cá, a porta está fechada, eles metem o pé, rebenta e entra. Foi isso que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja tem que meter o pé e entrar. Estão entendendo? Estão compreendendo, irmãos? O que Jesus disse na sua palavra? Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja tem que chegar e meter o pé e entrar com a mensagem do Evangelho. Contra-atacar com a mensagem do Evangelho. Porque quando a igreja contra-ataca com a mensagem do Evangelho, as fortalezas são quebradas e as pessoas são libertas, e elas se convertem ao Senhor e há mudança. Amém? A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, sede sensato, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhes, olha só. Tem que fazer o quê? Resistir, permanecendo firme na fé. Consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Efésios 6:16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então é o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na outra mão, contra-atacando toda a força do mal. Amém? Nós somos os agentes do reino de Deus. Fomos recrutados por Ele para poder trazer libertação a este mundo e neutralizar a ação de Satanás. Então, qual é a sua atitude quando você percebe que às vezes você, um familiar seu, sua família, sua casa, um grupo, um departamento, um pequeno grupo, a igreja, está sofrendo algum ataque de Satanás? Contra-atacar. Contra-atacar. E como é que nós contra-atacamos? Usando as armas espirituais. Amém? Usando as armas espirituais e entrando na presença de Deus. Com fé. E o inimigo, com certeza, se bate em retirada. Ele não pode resistir. Vamos ficar de pé?